O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. É a ideia de que esse organismo, esse corpo, ele tem, vamos dizer assim, uma composição de determinados elementos que fazem com que esse corpo busque, digamos assim, perseverar na vida. Esse nosso corpo tem uma tendência natural a combinar elementos para que ele possa viver, se fortalecer e dar conta dos desafios que ele tem na vida. Esse corpo, naturalmente, ele busca produzir encontros externos e encontros internos que o fortaleçam, que o potencializem. Esse corpo faz isso através de uma inteligência própria, de uma sabedoria própria, de uma capacidade de juntar elementos internos e até de sugerir que você junte elementos externos que o fortaleçam. Transformar elementos externos em elementos internos que o fortaleçam. Eu estou tomando aqui esse café, eu estou juntando um elemento externo, um corpo externo. Esse café, ele entra no meu organismo, ele vai produzir encontros com os vários órgãos meus e ele vai produzir uma afecção no meu corpo, vai me afetar de uma maneira, e essa organização interna do meu corpo, essa sabedoria interna do meu corpo, vai tentar fazer com que essa substância aqui me traga mais potência, para eu continuar falando, para eu continuar caminhando, para eu continuar existindo na duração, na vida. Essa ideia de vitalismo é um pouco essa ideia de que cada corpo, na sua combinação singular da sua energia pré-celestial com a sua energia pós-celestial, com o que o cara come, o que o cara bebe, o que o cara convive, energia pós-celestial, o que ele lê, o que ele não lê, junto com pré-celestial, pós-celestial. E aí, para falar de um desdobramento disso, junto com o ti que ele respira, junto com o sangue que ele bota para dentro, com o que ele come, com o que ele bebe, que o corpo dele produz sangue com aquilo ali, junto com o Shen que ele tem e que ele alimenta para que fique mais vivo esse princípio, a mente. A gente aí agora eu vou fazer um salto desse princípio de organização universal que é o Shen, que eu falei com vocês aqui no início da aula. E esse Shen, quando você nasce,
ele se individualiza, esse princípio de organização universal, ele se individualiza em cada um de nós, sem deixar de ser universal, ele continua sendo universal, como o Ti. O Ti continua aí, só que ele também, você tem uma dose de Ti em você. Essa dose você pode aumentar ou você pode diminuir. Quando a gente estiver vendo aqui patologia, você vai dizer, isso aí é uma deficiência de Ti. E aí vocês já vão estar, espero eu, totalmente com a capacidade de fazer uma tradução desse tipo de síndrome, deficiência de Ti. Então, cada um de nós tem essa dose de Ti, você pode aumentar ou diminuir. Se eu respiro mais, eu aumento, se eu respiro menos, eu diminuo. E cada um de nós tem uma certa dose de Shen, de princípio de organização. Esse princípio de organização, esse Shen, tanto é princípio de organização da estrutura física do corpo, como princípio de organização da mente. Esse Shen é também conhecido como a mente universal e uma mente individual. Na hora da concepção, você tem... Então, a gente vai ver isso mais a miúde, mas a combinação desses elementos, que eu estou chamando de elementos, a energia que vem do seu pai e da sua mãe, a energia que você se alimenta, bebe e que o teu corpo produz, esse Ti que você bota para dentro, esse Shen que você faz com que ele fique mais potente ou menos potente, essa combinação constitui esse vitalismo. Não pensem em vocês que é só ficar num campo sutil, não. Quando eu boto a agulha no sujeito que está com uma dor, eu estou estimulando, qual é a minha intenção? Eu quero estimular esse organismo a produzir substâncias que ele, em condições normais, produziria, mas como ele está debilitado, ele não está conseguindo produzir na quantidade necessária. Ele está produzindo, mas não está produzindo na quantidade necessária. Então eu vou estimular, eu vou me aliar com esse corpo, me aliar com esse vitalismo, me aliar com esse organismo, para que junto com ele a gente consiga produzir determinadas substâncias em que você vá sobrepujar o perverso. Eu fortaleço a energia de defesa dele, para que essa energia de defesa dele expulse a energia perversa. Estou usando uma linguagem chinesa, mas bem próximo de um entendimento. Então, quando eu boto a agulha numa pessoa que está com enxaqueca, e a dor dessa pessoa vai embora, por que essa dor vai embora? Porque eu sou o cara das agulhas aí. Sou o mago das agulhas, né? Botei as agulhas lá, olhei para a agulha, botei lá uma vibração na agulha, falei, agora tu vai lá e expulsa o perverso ali. E aí a agulha vai e expulsa o perverso. É mais ou menos isso que a gente sai vendendo por aí, mas assim, num certo sentido, eu estimulei o organismo dessa pessoa a produzir certas substâncias que são endorfinas e substâncias analgésicas, e a partir de um aumento dessa produção, você consegue sobrepujar aquela dor que está ali. Então eu estou dando exemplo de enxaqueca, como pode ser alguma coisa. Quando um sujeito está pilhado, nervoso, agitado, eu faço um shiatsu nele, boto umas agulhas nele, boto lá uma musiquinha chinesa para ele ouvir, tudo isso, e o cara sai dali calmo, é porque ele produziu certas substâncias, o corpo dele relaxou um pouco e fez com que circulasse
e produzisse, ou melhor, produzisse primeiro e circulasse certas substâncias, que são substâncias que o corpo produz e que são, quase que fosse assim um Rivotril natural do corpo. O corpo produz essas substâncias, ele é estimulado a produzir. Então, isso que eu estou falando para vocês é muito o cerne da acupuntura. É muito como a acupuntura funciona. É estimular através de agulhas. Essas agulhas você coloca em determinados pontos. Esses pontos, vocês já sabem, pelo menos em tese, que esses pontos estão relacionados a um canal, e esse canal está relacionado a um órgão ou a uma víscera. Esse órgão e essa víscera têm funções orgânicas no corpo, das mais variadas possíveis. É isso que a gente vai começar a estudar em fisiologia energética e anatomia dos canais. Por onde passam esses canais, onde você tem os pontos, e o que ele produz no órgão e na víscera, no Zhang Fu, para usar o termo chinês de órgãos e vísceras. Então, a lógica é bem essa. Eu boto a agulha naquele ponto para estimular aquele órgão, porque eu sei que aquele órgão melhora a captação do Qi. E eu estou identificando que naquela pessoa, o problema principal dela é a deficiência do Qi. Eu estou aqui já construindo com vocês uma lógica bem ampla, em que a gente depois vai caminhar pelas sendas dessa lógica. Eu estou pontuando assim o território de uma forma abrangente que a gente vai caminhar, mas a gente vai especificar todo esse território. Então, o que eu faço? Eu estimulo um ponto, esse ponto está ligado ao meridiano, esse meridiano está ligado a um dos 12 órgãos ou vísceras, cada uma desses órgãos ou vísceras tem suas funções estabelecidas pela medicina chinesa, não são tão diferentes da função da biomedicina, mas são diferentes por quê? Porque o chinês se preocupou muito em entender os aspectos mais sutis do funcionamento desses órgãos e dessas vísceras. Não só dos aspectos físicos desses órgãos e dessas vísceras, também dos aspectos mais densos da produção desses órgãos e dessas vísceras, mas também da produção sutil. Vocês que já entendem bem de Yin e Yang, a produção mais densa desse órgão e dessa víscera, eu estou dizendo que o estômago produz coisas mais densas e produz também coisas mais sutis. Por que eu estou dizendo isso? Porque pela observação do funcionamento desse órgão, desse estômago contemporâneo, não é do estômago chinês lá, é o mesmo estômago. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que cada órgão e cada víscera, como se fosse uma usina, como se fosse uma fábrica, alguma coisa que produz, ele recebe determinadas substâncias, né? Ele está conectado com outros. Que substância? O cara come e bebe e respira. Basicamente essas substâncias aí. Essas substâncias entram e elas são reprocessadas por essa fábrica aqui, se a gente entender melhor assim. O estômago vai processar a comida e a bebida junto com o Qi para ter um movimento, né? O ar que o cara bota para dentro, e ele vai produzir o Yong Qi, o Qi nutritivo, o Qi que vai circular nos meridianos principais, né? A energia que vai circular nos meridianos, a substância, esse Qi a gente pode chamar de uma substância, que vem dos alimentos, dos líquidos e do ar. E ele produz sangue, produz músculo, produz osso, produz tecidos palpáveis.
Mas nesse processo de produção do estômago, ele também produz vapores. Isso para mim é muito claro pensar nisso. Para vocês não sei se é, mas é bom que seja, porque é por aí que a gente vai trabalhar bastante. Ao mesmo momento em que esse estômago está ali se debatendo, se apertando lá no peristaltismo dele, sabe, no movimento dele, e quanto mais comida você bota, mais ele se empolga, porque ele tem que produzir, transformar aquele negócio ali. Estou pegando um exemplo de um órgão só. Ele transforma coisas materiais ali em sangue, essas coisas que eu estou falando, mas também tem um vapor que emana desse estômago. Dá para entender isso assim? Tem alguma coisa que é mais sutil, que sai desse estômago e que tem a característica daquele estômago. Tem uma característica, primeiro, universal, ou seja, de todos os estômagos produzem substâncias com uma certa semelhança universal. Mas é só num primeiro momento, porque no segundo momento só existe o estômago do Antônio, o estômago de alguém. Não existe um estômago abstrato. Então o estômago da Beth vai produzir humores próprios à singularidade dela. E também vai produzir essas questões mais densas de sangue e de tecidos, também com base na singularidade dela. Então eu vou dizer, olha a arquitetura aqui que a gente está fazendo, a arquitetura que o chinês fez. Eu vou dizer que eu tenho pontos naquele meridiano do estômago, que alguns pontos estimulam mais a função mais yin daquele estômago, e eu tenho outros pontos naquele mesmo meridiano do estômago que estimulam mais as funções mais yang daquele estômago. O que eu estou querendo dizer para vocês de cara? Que a medicina chinesa com a acupuntura trata, não estou dizendo que cura, e cura é um outro campo que a gente tem que pensar o que é isso, mas eu estou dizendo que a medicina chinesa trata de todas as questões materiais e de todas as questões emocionais, do estado de espírito, das emoções, dos sentimentos, das intuições, das sensações. Porque na perspectiva da medicina chinesa, e que eu acho muito plausível essa perspectiva, as emoções, os sentimentos, os estados de espírito, os insights, as sensações, tudo isso é o resultado da produção de órgãos e vísceras, desses humores, desses vapores que emanam dos órgãos e das vísceras no seu processo produtivo constante. E eu tenho pontos que têm uma atuação nos aspectos produtivos mais yang do estômago e nos aspectos produtivos mais yin do estômago. O aspecto mais yang do estômago é o aspecto menos denso. Digamos assim, o sangue é o aspecto mais yin, material, né? E um bem-estar a ansiedade, vou usar aqui palavras, ansiedade, a inquietação, a agitação, a insônia, são fases distintas da produção mais yang do estômago, dos humores que são produzidos pelo estômago. Os humores que são produzidos pelo estômago tendem a trazer um estado de agitação nessa pessoa, ou de ansiedade, que é mais ou menos a mesma coisa.
né? Uma coisa mais yang, são humores mais yang. Eu tenho uma azia, eu tenho uma úlcera que já é um tecido comprometido, tenho refluxo e tenho agitação, ansioso, inquietação, fico tremendo a perna, tenho insônia, não durmo legal, tenho afta na boca, tenho ferida na boca, o canto da boca. Eu estou falando de um zang fu, de um órgão específico, que é o estômago, estou pegando o estômago como exemplo, que ele está apresentando manifestações de disfunção mais yin e mais yang. Quais são as mais yin? Dessas aí que eu citei. Mais yin no sentido de densidade e mais... A ulceração é uma coisa mais de tecido, mais densa, mais visível, mais macroscópica. E qual é uma alteração mais yang desse estômago? Ansiedade. Você entende? Ansiedade. Então o que acontece? Voltando no que eu estou falando, você tem pontos no canal que são mais tradicionalmente, por quê? Porque tradicionalmente, empiricamente, isso foi experimentado assim, e está vendo que aquele ponto ali é um ponto que trabalha mais, digamos assim, dispersando o excesso de yang. E quando eu disperso o excesso de yang do estômago, esse sujeito acalma. O que significa esse excesso de yang? Eu posso dizer que se o corpo está produzindo exageradamente adrenalina, para você ter um excesso de yang, minha gente, você tem que ter alguma substância palpável, porque senão eu continuo achando que esse yang é uma energia completamente etérea, sabe? Não, esse corpo está produzindo um excesso de uma substância que tanto está furando, está fazendo uma úlcera lá no estômago, ou sei lá, no duodeno, está fazendo porque tem um excesso de acidez. Que excesso de acidez é esse? É uma substância. É uma substância. E essa mesma substância, no seu aspecto mais sutil, dinamizado, de uma homeopatia, essa mesma essência dessa substância, que é ácida e que fura a parede do estômago, que produz ansiedade. Que produz ansiedade. Então nós estamos falando de um mais yang, ansiedade é mais yang, mas é mais yang porque é uma substância que esse corpo está produzindo. Não é um mais yang etéreamente solto que você não sabe o que é isso. Ou quando eu estou falando de mais yin, eu vou botar mais yin barra sangue, mais yin barra líquidos orgânicos. Estou avançando aqui na nossa história, estou complicando um pouco, vou descomplicar lá na frente. Mas quando eu digo mais yang, eu posso botar mais yang, mais ti, ki, eu uso volta e meia, ti ou ki, é rigorosamente a mesma coisa que eu estou falando. Então, o que é o ti? Não é movimento? Captação de movimento? Lá daquele movimento lá do céu. E esse movimento é fundamental para tudo funcionar aqui dentro. Isso é a matéria-prima do funcionamento. Se eu ficar 10 minutos sem me conectar com esse negócio, com uma respiração fechada, eu morri, não adianta nada aqui. Vou ter sangue, vou ter líquido orgânico, vou ter tudo aqui, mas não vou estar, isso não vai estar produzindo. Essas substâncias que nós vamos falar o tempo todo. Ti, Shen, as menos materializadas dessas duas, e vocês já estão entendendo mais ou menos de onde que elas vêm aí desse todo, e as outras, que são produzidas com o que você come, respira e bebe, que é o Xue, o sangue, o Jinhe, que são todos os líquidos orgânicos, lágrima, esperma, suor, líquido sinovial, intersticial, enfim, todos os líquidos que esse corpo tem, e o Jing, que é
uma certa ancestralidade que se espalha pelo corpo todo, tem uma característica um pouco mais de materialidade, o Jing. São 5 substâncias constitutivas desse humano. 2 são mais Yang e 3 são mais Yin. Essa ideia, vamos dizer assim, de utilizar o termo substância, se a gente pensa na ideia de substância, talvez da forma como a gente conheça mais, a substância pressupõe algo substancial, né? Assim, no sentido de materialidade. Nisso que a gente está falando aqui, o Qi pode ser considerado como uma substância. O próprio Spinoza, ele fala que só existe no mundo, o mundo só tem uma substância. Ele chama de substância única. E essa substância única propicia o surgimento de todas as outras coisas. Aí se você pergunta, mas que substância é essa para o Spinoza? O Spinoza vai dizer pura potência de ação, pura potência de transformação. Então, tanto esse Qi quanto esse Shen é substância, sim, quando a gente está falando de 5 substâncias, mas são substâncias sutis, são substâncias que você talvez não consiga mensurar. Você consegue perceber a deficiência do Qi, enfim, a deficiência do Shen, por características que essa pessoa vai trazer. Vamos dizer assim, se esse Shen tem uma ideia de ser, vamos dizer assim, no universo, um princípio de, como se pegasse assim, esse Qi, que é um movimento louco, um movimento sem consequência, e dissesse assim, tem que ter alguma coisa aqui que dê algo de consequência a esse movimento também. Ele vai continuar sendo caos, ele vai continuar se movimentando de qualquer jeito, por aí, mas ele também tem uma lentificação nos corpos, e aquilo ali vai criando corpos visíveis. Essa potencialidade de criar esses corpos visíveis é o Shen, é esse princípio de organização. E esse Shen, no seu aspecto mais Yin, ele ajuda na construção e na organização do corpo. Dá para entender isso? Ou seja, que eu tenha 2 pernas, que eu tenha 2 braços, eu preciso de uma organização nessa construção aqui, senão isso aí sai muito atrapalhadamente. Então esse é o aspecto mais Yin do Shen. E qual é o aspecto mais Yang do Shen? Mais sutil? É a mente, é a compreensão, é o entendimento. Se você quiser, se a gente quiser pensar assim como essa mente universal, essa grande mente universal que habita em cada um de nós e que a gente vive essa mente meio que aprisionado num corpo físico, e a possibilidade de você, nesse corpo físico, se desprender um pouco desse egoísmo e experimentar ao máximo a ideia, aí estou chamando budista de novo, de compaixão. Não compaixão nessa ideia de peninha do outro, de fato pelo outro. Não. A ideia, o entendimento claríssimo, 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 a sensação, a intuição de que nós fazemos parte de uma única coisa, de que eu sou um único ser, de que esse Donati aqui tem uma importância de ser tudo e de ser nada ao mesmo tempo, né? É essa compreensão e a tradução disso numa prática de vida diferenciada. Um sujeito iluminado,
ele tem uma prática de vida diferenciada, a fala dele, a maneira dele se comportar. E é um processo. O que a gente está falando é que essa ideia desse Shen, você não vai se iluminar necessariamente da noite para o dia, embora tenha essa possibilidade aí toda colocada também. Mas é um processo. É um processo que você vai se... esse Shen vai se ampliando e você vai virando uma pessoa cada vez mais iluminada, vamos dizer assim. Uma pessoa que entende, que sente e que vive essa relação de um único ser. Um único ser. De saber que o que ela faz ali, aquilo ali vai ser bom para o Eduardo, aquilo vai ser bom para aqui, vai ser bom para ali, vai ser bom para todos, porque nós somos um único ser.